Eu não trago aqui nenhuma apresentação hoje, nenhum slide. Os dinossauros comeram o meu computador e eu fiquei tão mergulhado nas leituras para responder às perguntas que foram feitas e realmente não teve a mínima condição de produzir então os slides para a aula. As aulas 1 e 2, as apostilas já estão prontas. Se Deus permitir, a gente deve colocar então no Moodle à sua disposição hoje. Você já vai poder baixar as aulas já com texto integral. Os áudios dessas aulas 1 e 2, eu estou refazendo. Então estou gravando as aulas de novo para a gente poder colocar com um mínimo de qualidade, que realmente está muito ruim aquilo que está lá da aula 1 pelo menos. Então eu espero em Deus que amanhã até meio-dia você já tenha como acessar os áudios e já também as apostilas completas das 2 primeiras aulas. A apostila da aula 3 já está final, assim, só estou terminando de escrever a conclusão. A apostila da aula 4 está aqui na minha mão, um esboço geral, que é o que a gente vai utilizar hoje. E isso está sendo assim porque, de certa maneira, nós estamos produzindo esse curso a partir das respostas a aquelas perguntas que encontrou no dia do início do curso. A partir dali a gente resolveu redesenhar o curso. E também hoje a gente está começando a responder algumas das perguntas que vocês fizeram. Então, como é um processo muito dinâmico, a gente está tendo que ter essa paciência adicional. Se você já é um aluno antigo desse curso, você sabe que a maioria das matérias assim, foi bem diferente, já começou recebendo a apostila completa e tal. Então não é por desleixo, é por impossibilidade mesmo, devido ao contexto, né, a característica da matéria. Nós, nesta aula 4, continuamos olhando para a pergunta, de onde viemos? E eu gostaria só de olhar um pouquinho para a aula anterior. Na aula anterior a gente analisou diversos pontos de vista sobre essa pergunta. De onde a gente veio? E a gente teve a oportunidade de conhecer, então, ideias diferentes sobre isso. Por exemplo, eu falei sobre o materialismo. O materialismo é aquela ideia de que não existe nada no universo além de matéria e energia. A gente olhou rapidamente para essa perspectiva. Eu expliquei na aula passada também o que é panteísmo. O panteísmo é aquela ideia de que tudo é Deus. Deus está em tudo e tudo é Deus. E nós pudemos analisar algumas características do panteísmo. Vimos que ele é muito forte, principalmente nas religiões orientais. E ele também traz uma proposição sobre as origens. O deísmo é outra coisa que nós vimos na semana passada. O deísmo é aquela ideia de que existe um Deus criador, só que esse Deus ele criou o mundo e se afastou dele. É como se ele tivesse dado corda em um relógio, agora ele deixa esse relógio funcionando sozinho. Então, existe um Deus, existe um Criador, mas um Criador que não se importa conosco, que não faz intervenções na nossa história. E existe, então, a perspectiva da criação nos termos da palavra de Deus, aquilo que eu chamei de criacionismo bíblico, mas eu já disse na semana passada que esta expressão é uma expressão que carrega algumas dificuldades, a gente vai entender melhor nessa aula. Na aula passada também eu disse o seguinte, que a ciência ela está cada vez mais alargando os limites das afirmações dela, ou seja, cada vez mais a ciência está buscando explicar coisas que antes ela não explicava. Há cerca de 70, 80, talvez no máximo 100 anos atrás, a ciência não tentaria explicar essas coisas que estão sendo respondidas na revista super interessante desse mês. Por exemplo, alma existe? Para onde nós vamos depois da morte? Estas eram perguntas que eram respondidas pela filosofia ou pela teologia. Mas hoje em dia a ciência ela está se achando capaz para responder a essas perguntas. Essa é uma característica da cultura atual e o estágio atual em que a ciência se encontra está dando a ela, vamos dizer assim, essa pertinência, né? Pelo menos essa coragem de aventurar-se aí tentando responder a essas questões que antes eram questões da teologia.
Também nós analisamos na aula passada aqueles 4 parágrafos que tentam explicar essa questão. De onde viemos? Lá na revista Super Interessante. A gente explicou para os irmãos, eu expliquei para os irmãos quais eram aquelas ideias gerais, a resposta fornecida por aquela revista. E a gente concluiu a aula passada dizendo isso, que nenhuma daquelas descobertas, daquelas afirmações da Super Interessante, ela exige o abandono da nossa crença na Bíblia. Então a gente pode continuar tranquilo com a nossa crença nas Escrituras, apesar daquelas afirmações. E na aula de hoje, então, a gente vai prosseguir respondendo aquela mesma questão, de onde viemos. Porque depois de tudo que eu falei na aula passada, ainda não ficou claro, por exemplo, como que a gente então tem que lidar com essa questão da evolução. E além dessa questão, eu encontrei outras 3 perguntas que foram feitas pela classe. Eu vou ler as perguntas aqui. Uma das perguntas é esta: como aceitar a criação em 6 dias de 24 horas diante das datações radiométricas? Estariam as mesmas totalmente erradas? Se as galáxias estão distantes bilhões de anos-luz da Terra, como admitir que esta tenha somente cerca de 10 mil anos? E a revista Veja dessa semana, ela ainda, inclusive, trouxe uma nota dizendo que a idade da Terra não é 13,7 bilhões de anos, mas são 13,8 bilhões. Aumentou 100 milhões de anos ainda, de acordo com a astronomia, esta datação. Segunda questão: uma vez que a maioria dos professores é evolucionista, como minha filha poderá argumentar na escola sobre o criacionismo? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: se o Big Bang é comprovado, como eu devo interpretar Gênesis? E o que dizer dos registros fósseis, especialmente dos dinossauros? Por isso que eu disse que um dinossauro comeu meu laptop. Eu fiquei tanto lendo sobre dinossauro que não sobrou tempo de fazer os slides no laptop, né? E a grande questão é a seguinte: será que a gente consegue chegar a um consenso sobre essas questões? Será que a gente consegue encontrar respostas que satisfaçam a todos os cristãos? Essa é uma questão. Além disso, como é que a gente deve se posicionar diante das pessoas de fora da igreja, de modo a responder esses questionamentos, então, relativos às origens? Então, essas são questões importantes. Mas o problema é muito maior do que esse, meus irmãos. Na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui, né, esse assunto sobre de onde viemos, ele é extremamente importante por uma outra coisa. A gente tem que se lembrar daquele argumento que foi fornecido por um pesquisador chamado Victor Stenger. Lá na segunda aula, eu falei sobre esse argumento, quando ele a gente estava tentando responder aquela pergunta: Deus existe? E não sei se você se lembra disso, mas esse pesquisador, Victor Stenger, ele não crê na existência de Deus, e ele então, ele argumenta da seguinte maneira: ele diz assim, olha, nós conseguimos hoje provar pela física que é possível produzir vida, e vida a partir apenas da energia, sem ferir as leis da física. Ele pega então uma ideia de Einstein, trabalha em cima dessa ideia. Pois bem, a partir daí ele afirma o seguinte: baseado nisso, então, o universo não precisa de Deus para existir. Olha bem o que ele vai dizendo. Se o universo não precisa de Deus, então nada mais precisa de Deus. E aí ele dá o passo final: se nada mais depende de Deus, então Deus não existe. Ou seja, trocando em miúdos, o modo como a gente entende de onde a gente veio afeta também o modo como a gente entende se Deus existe. Entende como isso é uma questão séria? E você vai ver que a maioria dessas perguntas da Super Interessante são interligadas. Elas formam um sisteminha. A gente vai ver isso no final do curso. Quando você mexe em um detalhe desse sisteminha, que é apresentado pela revista Super Interessante, você vai afetar o todo. Se você aceita um postulado de uma parte do sistema, isso vai afetar o modo como você enxerga o todo.
Então preste atenção nisso. O modo como a gente entende de onde viemos, na verdade, afeta tudo mais na nossa vida. E aí, um estudioso atual, ele diz assim: a doutrina das origens é fundamental. Ela determina a natureza dos demais elementos da cosmovisão, ou seja, o modo como a pessoa enxerga a realidade, que virão depois. Por exemplo, a nossa atitude sobre o propósito e o valor da vida será afetada drasticamente por nossa visão de onde viemos. As respostas que uma pessoa dá a muitas questões da ética dependem da doutrina das origens. Muitas pessoas vivem sem uma noção clara de sua própria identidade, porque não sabem que são criaturas de Deus. Então, aquilo que entendemos sobre essa questão de onde viemos, afeta muita coisa. Afeta a nossa ideia, o modo como a gente enxerga a realidade como um todo. Afeta o nosso senso de identidade. Afeta se nós entendemos que existe um propósito para a nossa vida ou não. Afeta também se eu devo assumir, abraçar uma conduta ética ou não. Tudo isso é afetado pela doutrina, pelo modo como eu entendo, de onde eu venho. É por isso que eu entendo que toda esse ensino bíblico sobre a criação tem sido tão atacado nesse último século. Porque uma vez que você demole esse ensino, que você fragmenta esse ensino, você fragmenta o cristão. E você não fragmenta só o cristão, você fragmenta o cristianismo. Essa é a questão. Então, é algo assim muito mais amplo do que a gente imagina. Isso é colocado de maneira bem exata por um estudioso, um teólogo chamado Rushduni. E isso você vai ter, tudo isso que eu estou dizendo aqui, você vai ter na sua apostila. Então, R.J. Rushduni, ele diz assim: se não existisse um absoluto universal, ou seja, o Deus infinito e pessoal, não haveria uma base para o significado do universo. Ou seja, sem Deus, o universo não tem significado. Todos os particulares seriam sem significado. Consequentemente, o homem seria um zero. Essa é a consequência de você entender o universo sem Deus. Então isso é grave, não é uma coisa simples, não é apenas algo para a gente saber dar resposta aos não crentes, mas para a gente inclusive se entender no mundo, para a gente entender o mundo à nossa volta, para a gente tomar posição, para a gente caminhar nesta vida com integridade, entendermos então de onde viemos. Existem 3 perguntas, meus irmãos, que são perguntas-chave e que certamente essas perguntas sempre serão religiosas. Essas perguntas podem tentar ser respondidas pela filosofia, agora estão sendo respondidas pela ciência. Independentemente de onde elas sejam respondidas, por quem sejam respondidas, essas perguntas sempre são religiosas. Quais são as 3 perguntas religiosas fundamentais? Primeira, de onde viemos? Segunda, qual é o significado da vida? Terceira, para onde vamos? Essas 3 perguntas, de onde viemos? Qual o significado da vida? Para onde vamos? Preste atenção, as 3 estão sendo respondidas pela revista Super Interessante desse mês. E o modo como elas estão sendo respondidas é bem interessante. A gente vai verificar isso no nosso estudo que vai fechar então o nosso curso. Pois bem, esse negócio todo sobre o qual a gente está falando, essa ideia, esse ensino sobre as origens, isso tem um nome técnico. É um nome, pode parecer estranho para alguns, mas é bom a gente colocar o nome ou os nomes para que a gente possa lidar bem com os conceitos. E pode ser que de repente lá no seu trabalho, principalmente no ambiente de estudos, alguém vai usar essas palavras para você e você já sabe o que é. Mas esse entendimento sobre as origens é denominado cosmologia. Cosmologia. Porque tem a ver com cosmos. Cosmos é a palavra que
tem esse sentido de universo, é sinônimo de universo. Então, é o estudo do universo. Na verdade, a cosmologia ela abarca qualquer doutrina ou narrativa a respeito da origem, da natureza e dos princípios que ordenam o mundo ou o universo em todos os seus aspectos. Sempre que você ouvir alguém falando de como é que o universo surgiu, qual é a natureza do universo, quais são os princípios que regem, que ordenam o universo, isso é cosmologia. Na astronomia, a cosmologia ela trata da estrutura do universo. E existe uma outra palavra que às vezes é usada como sinônimo de cosmologia, outra palavra mais esquisita ainda, que é cosmogonia. Cosmogonia, em alguns textos, é usada como sinônimo de cosmologia, mas em outros textos, cosmogonia é uma parte da cosmologia. Basicamente é aquela parte da cosmologia que trata da criação e da formação do mundo. Então é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que é super interessante estar falando. Como é que surgiu o universo? Como é que surgiu o mundo? E também como é que surgiu o homem? Isso é uma outra coisa chamada antropogonia, a origem do homem. Pois bem, essas afirmações, essas questões ligadas à origem, elas, de certa maneira, já foram introduzidas na semana passada. E na semana passada, eu fiz algumas afirmações sobre a origem do universo e do homem. A gente pôde ver 5 afirmações sobre a origem do universo e do homem tiradas da Bíblia. Então, semana passada, você viu que a nossa aula foi bem assim, com a Bíblia aberta, olhando textos bíblicos. E a gente começou com o texto de Hebreus, capítulo 11, que diz que é pela fé que a gente crê, então, que o universo foi criado pela palavra de Deus. E a gente prosseguiu olhando vários textos e a gente fez, então, 5 afirmações. Essas afirmações são centrais e a gente vai estar voltando a elas em toda essa aula. Por isso que eu preciso fazê-las novamente. Quais são elas? A primeira afirmação central sobre a origem do universo e do homem é que Deus criou a partir do nada. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação que eu considero central é: Deus não apenas criou, mas Ele continua sustentando tudo pelo poder da sua palavra. Hebreus 1, de 1 a 3, Salmos 29:9. Ou seja, é o Deus que cria e que cuida. É o Deus da criação e o Deus da providência. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E a gente viu, por exemplo, Salmos de número 104, onde vai haver essa referência ao Deus criador e ao Deus da providência. Outra coisa que foi afirmada foi o seguinte, que a criação foi tanto um ato, Gênesis 1:1, quanto um processo, que é Gênesis, então, 1:2, até Gênesis 1:31, e depois também todo o capítulo 2 de Gênesis. A quarta afirmação que foi feita é que a culminação desse processo da criação foi o homem. Está lá em Gênesis 1, e a gente verifica lá no finalzinho do relato, no 6º dia, o relato do 6º dia, esta afirmação, esse ensino sobre a criação do homem. A quinta afirmação é que a criação resultou em tudo muito bom, Gênesis 1:31. Então são essas as 5 afirmações. Deus criou a partir do nada, Ele não apenas criou, mas continua sustentando tudo. A criação foi tanto um ato quanto um processo, e a culminação do processo foi a criação do homem, e a criação resultou em tudo muito bom. Então a gente vai estar sempre voltando para essas afirmações aqui. E a partir de agora, o meu objetivo nessa aula é mostrar para vocês 6 posições sobre a origem do universo e do homem. A gente podia tentar colocar isso de uma forma diferente, num formato diferente, mas eu tentei organizar isso em uma tabela e organizei assim, então, em 6 posições diferentes. Eu creio que a literatura atual, ela sugere 6 posições atuais sobre as origens. E é interessante a gente conhecer essas posições e a gente tomar uma posição entre essas posições. Eu vou explicar 6 posições
Espero no final da aula dizer qual é a minha posição, tá certo? E vocês então vão analisar os prós e os contras dessas diferentes posições, tá bom? Então eu creio que um grande passo, né? Por exemplo, uma das perguntas é esta: uma vez que a maioria dos professores é evolucionista, como minha filha poderá argumentar na escola sobre o criacionismo? Uma boa maneira de responder essa pergunta já inicia por aqui. Uma boa coisa que a gente deveria fazer e que a gente deveria passar para os nossos filhos é explicar para os nossos filhos essas 6 posições. Quando lá na sala de aula um professor ou um colega falar, você não fizer uma declaração evolucionista dentro da perspectiva naturalista, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e seu filho disser assim, não, mas essa é uma das posições, tem mais 5 possíveis. E ele só de citar as outras 5, esse professor já vai ficar, eu não estou falando com um coió de mola, estou falando com alguém que, pelo menos assim, tá vendo alguma coisa sobre o assunto. Só nisso ele já vai estar mais pronto para aceitar os seus argumentos cristãos. Só de saber que você conhece, pelo menos você consegue explicar a posição dele e dizer que a posição dele não é a única. Porque muita gente que diz que crê no evolucionismo do jeito que é ensinado nas escolas públicas e também nas instituições de ensino superior, na verdade nunca parou para ler com profundidade. Na verdade, meus irmãos, é difícil ler sobre isso. Quando eu digo que estou chegando aqui sem ter conseguido concluir a aula, é o seguinte, eu passei grande parte da minha segunda-feira lendo sobre isso. Aí depois, a terça-feira fiquei finalizando as apostilas anteriores. E aí ontem, eu tive que ficar até tarde lendo sobre isso. Acordei hoje às 5 horas da manhã, almocei às 4 da tarde. Não queria parar para almoçar porque eu precisava ler e entender alguma coisa sobre isso. E terminei o dia bastante frustrado. Vocês viram a hora que eu cheguei aqui? Porque tinha muita coisa que eu queria ler e não consegui ler. Existe muita coisa para ler. É interessante, se você gosta de ler, que você leia. E se você já não é do tipo que gosta muito de ler, incentive os seus filhos a lerem, para que eles possam ganhar proficiência em explicar essas 6 posições para as pessoas à medida em que elas testemunham da sua fé. Pois bem, eu vou colocar aqui para vocês as 6 posições dentro da seguinte perspectiva. Eu vou colocar de baixo para cima, tá certo? Quando eu coloco de baixo para cima, o que eu estou dizendo com isso? É que eu estou colocando da posição assim, mais materialista, mais oposta a Deus, até a posição que normalmente é considerada a posição mais espiritual. Tá bom? E aí depois a gente vai tentar entender cada uma dessas posições. Enquanto eu estiver falando aqui, eu queria que você tivesse muita liberdade para levantar a mão, fazer perguntas. Imagine o seguinte, como é que você faria para explicar isso para alguém? Né? Quais seriam as dificuldades que você teria para explicar isso para outra pessoa? Aí levante a mão, a gente vai conversando e a gente vai tentando então, nesse processo, e tirando as dúvidas dos irmãos, tá bom? A minha oração é que a gente saia da aula de hoje sem nenhuma questão pendente relacionada a esse assunto de origens. Então é para você perguntar mesmo, tá? E Deus me deu a capacidade de responder a todas as perguntas. Né? Eu sempre falo isso. E é um dom que Deus me deu. A maioria das vezes eu vou responder dizendo, eu não sei, mas eu vou responder, certo? Pois bem, preciso parar de falar pois bem. Isso é falta de slide. Vamos ver então a primeira das 6 posições. A primeira das 6 posições é aquilo que a gente chama de evolucionismo naturalista. Essa é a primeira posição. A segunda posição é o que a gente chama de evolucionismo místico. A terceira posição é o que a gente chama de desígnio ou design inteligente, né? Desenho inteligente, como aí os autores
eles alternam aí no modo como eles explicam, como eles usam essa terminologia. A quarta posição é chamada de teísmo evolucionista. Essa posição chamada teísmo evolucionista, ela na verdade é uma sopa assim de letrinhas, porque alguns chamam de teísmo evolucionista, em outros livros eles vão chamar isso aí de um outro nome mais elaborado. Em outros livros isso vai ser chamado de a criação de potencial pleno. Em outros livros vai estar nomeado assim. E tem um autor especificamente que ele vai chamar isso aqui de biologos. É um pesquisador, o Francis Collins, ele vai dizer, olha, eu não gosto nem do título teísmo evolucionista e nem gosto também do título criação de potencial pleno, eu gosto do título biologos. Então, mas é a mesma ideia. A posição seguinte é o que a gente chama de criacionismo progressivo. Criacionismo progressivo. E aí, por fim, a gente tem a última posição, que é a posição de teoria da criação recente da Terra. Ok? Então são essas 6 posições que a gente pode destacar sobre as origens. Vamos tentar entender cada uma delas. Primeiramente, evolucionismo naturalista. O que vem a ser isso, né? Eu até antes desse curso eu chamava isso aqui de evolucionismo materialista, não chamo mais, devido às leituras que fiz nessas últimas 2 semanas, né? E como é que a gente poderia explicar isso, né? O evolucionismo naturalista. Ele tem esse nome, naturalista, por causa da insistência em explicar as origens dentro de uma perspectiva apenas da ciência. Então, é a ideia de que as ciências naturais, por meio delas, por meio das ferramentas delas, a gente consegue compreender as origens. Ok? Por isso que é chamado de evolucionismo naturalista. Como é que funciona? Quais são as ideias básicas envolvidas no evolucionismo naturalista? Esta perspectiva, ela inicialmente é baseada naquela ideia do mecanismo de seleção natural de Darwin, de Charles Darwin. E, sem dúvida nenhuma, o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, foi o início, então, daquilo que a gente pode chamar assim de autenticação das ideias, dos ideais evolutivos. Preste atenção, esses ideais de evolução, essa ideia de uma terra ou de um universo que progride, que evolui, isso não nasce em Charles Darwin. Isso já existia anteriormente e especialmente naquela perspectiva que é chamada de panteísmo. Isso já existia lá, está presente em grande parte do orientalismo. Mas a partir então da origem das espécies, então a gente tem agora aquele grande frisson, né, aquela febre que se deu ali na Universidade de Oxford, e a partir dali houve uma espécie assim de grande, como se fosse um incêndio, né, de ideias que fez com que se espalhasse rapidamente como fogo em capim seco, né, aquela perspectiva então da seleção natural de Darwin. E esta perspectiva que nasceu de certa maneira nesse formato mais científico ali, atualmente ela é corroborada por estudos da biologia, também alguns estudos da física, estudos da geologia, estudos da astronomia. Essas áreas todas de conhecimento, elas de certa maneira trocam figurinhas, elas se interrelacionam, e a partir da interrelação dessas 4 áreas de estudo, várias descobertas, várias evidências e diversos argumentos têm sido então elaborados para, de certa maneira, assim, sugerir, propor a infalibilidade, a certeza, né, a exatidão dessa proposição do evolucionismo naturalista. A ideia basicamente é a seguinte, é que o universo que nós conhecemos, portanto nós, né, o homem também, ele chegou à forma atual a partir
daquilo que a gente chama de micro e macroevolução. Microevolução é quando uma espécie sofre mutações pequenas num período curto de tempo. Mas macroevolução é quando ocorrem aqueles chamados saltos evolutivos. Então, uma espécie, ocorre o salto de tal maneira que esta espécie agora, depois do salto, ela se torna uma espécie diferente. Então surgem novas espécies a partir desse processo de macroevolução, desses saltos evolutivos. Isso tudo é engendrado por seleção natural, que é esse processo então de adaptação, em que os mais aptos, os mais fortes, então eles se adaptam e eles então conseguem sobreviver. Esse processo todo é aleatório, ou seja, não existe uma mente pessoal, inteligente por detrás desse processo. Ele aconteceu aleatoriamente, randomicamente, e isso durante um período, então, que durou 13,8 bilhões de anos. Então, esta é a perspectiva do evolucionismo naturalista. Isso mesmo, naturalista. Ele inicialmente era materialista, mas hoje ele não é hoje ele não é mais materialista, não é mais necessariamente naturalista. Existem alguns defensores do evolucionismo que são bem marcadamente materialistas, mas hoje a gente teve a oportunidade de ver isso lá na terceira aula. Admite-se a existência de coisas além de matéria e energia, né? Aquilo que eles chamam de matéria escura ou energia escura do universo, que compõe a maior parte do universo. A gente viu isso na aula passada. Então, muitos físicos, especialmente hoje, e astrônomos estão bem inclinados a admitir aquilo que a gente chamaria em linguagem cristã de coisas invisíveis ou de coisas espirituais que influenciam o mundo visível, o mundo material. Essa é a posição do evolucionismo naturalista. E ele vai ter então, veja bem, isso que eu fiz aqui, irmãos, foi uma tentativa de simplificação. Então, cada uma dessas posições que eu estou colocando para você tem diversas nuances, diversas gradações. A gente poderia dizer assim, tem diversos sabores, como se você fosse numa sorveteria de evolucionismo naturalista e lá você encontrasse dezenas de sabores de sorvete evolutivo naturalista, né? E porque os teóricos não têm uma proposição única. Eles propõem coisas, uns concordam com outros, outros discordam, mas no geral, assim, grandes pinceladas a isso aqui. Tudo bem? Todo mundo entendeu, assim, razoavelmente o que é evolucionismo naturalista? É essa a ideia. Nessa perspectiva do evolucionismo naturalista, não existe Deus criador. Não existe. Isso que a gente tem aqui, que é o relato da Bíblia sobre a criação, isso é considerado uma grande superstição. E, na verdade, o cristianismo como um todo normalmente vai ser visto, vai ser apontado como algo assim para pessoas que não têm muita inteligência, e que ficam acreditando nessas coisinhas. É assim normalmente que eles vão se referir na sua vertente mais desrespeitosa. E outros não, outros vão ser bem respeitosos conosco, mas eles vão entender isso. Olha, a sua crença eu respeito, mas ela realmente não é científica. Eu sou um evolucionista nesses termos, naturalista. Ok? Esse é o evolucionismo naturalista. Pois bem, exatamente essa ideia de que não existe apenas matéria, isso tem gerado algo bem interessante. Na verdade, não é algo novo, mas é uma espécie assim, de reavivamento do misticismo. E aí a gente entra nisso que eu chamo de evolucionismo místico. A gente poderia chamar isso também de evolucionismo panteísta. O que vem a ser esse evolucionismo mais místico ou panteísta? Esse evolucionismo mais místico ou panteísta, ele na verdade, ele assume diversas proposições então do evolucionismo naturalista. Mas o que ele faz é o seguinte, ele diz que o universo é vivo. Por isso que é uma visão bem próxima do panteísmo. Lembra que eu expliquei na aula passada? O panteísmo ensina que tudo é Deus. Então esse universo,
o que é que, por exemplo, o que é que causa esta evolução? O que é que faz, por exemplo, com que o universo esteja se expandindo e que dentro desse universo, os seres humanos, por exemplo, eles estejam evoluindo com o passar do tempo? O que causa isso é o próprio universo. E existem, então, como eu falei agora há pouco, sabores diferentes dessa ideia. Alguns vão dizer que o universo é divino. A Terra, por exemplo, vai ser considerada divina em algumas dessas vertentes. Você vai ouvir falar, por exemplo, hoje do culto a Gaia. Existem até algumas organizações não governamentais que normalmente usam a palavra Gaia no seu nome, nos seus nomes. E normalmente essas organizações, elas partem desse pressuposto. Elas vão lutar, muitas delas lutam, por exemplo, em favor de um cuidado com a natureza, a preservação do meio ambiente. E na verdade existe a ideia de que esse meio ambiente, a natureza precisa ser preservada, porque essa natureza é divina. Porque a floresta é Deus, o riacho é Deus, o boto cor-de-rosa é Deus. Então, por isso que eu preciso preservar os animais e etc. Pois bem, essa perspectiva do evolucionismo místico, ela vai dizer não apenas isso, mas que esse processo todo de evolução e de expansão e extinção do universo e depois o surgimento de novos universos, na verdade isso é regido pela lei do karma. E vocês se lembram que eu passei aqui um vídeo, um trailer de um filme na primeira aula, o filme A Viagem, Cloud Atlas. Aquele filme ensina exatamente isso. As pessoas naquele filme, elas nascem e morrem em universos diferentes. E em algumas situações, quando aquelas pessoas morrem, está assim, tipo assim, no fim do mundo, é o caos, a destruição daquele universo. De repente elas aparecem vivendo depois em outros universos, em outra vida. Então a ideia de que existe nascimento, expansão, destruição de universos, criação de novos universos, e a vida, nós vivemos hoje nesse universo, mas provavelmente numa outra encarnação estaremos vivendo em outro universo. Por isso que eu chamo isso de evolucionismo místico. Está sendo propagado em filmes, como a gente viu nesse filme A Viagem, que foi lançado aqui no Brasil em dezembro de 2012. Então, é um negócio que ele atrai, porque ele parece científico, porque ele vai usar os argumentos do evolucionismo naturalista, mas ao mesmo tempo ele viaja assim na maionese, no sentido de abraçar um misticismo bem tosco. Você quer ver um outro exemplo disso? E aqui a gente termina essa primeira parte. Existe nos Estados Unidos hoje uma seita que é chamada cientologia. Essa seita hoje é uma seita que acolhe diversas celebridades. Tom Cruise é adepto da cientologia. E diversas outras estrelas de Hollywood também são adeptas da cientologia. O que é a cientologia? Um escritor de ficção científica. Veja bem, o indivíduo que criou essa religião, essa seita, é um escritor de livros de ficção científica. Então um dia esse indivíduo senta, pega alguns conceitos da física quântica, da física agora de Einstein, e algumas dessas novas descobertas que estão sendo nomeadas e divulgadas atualmente. E ele escreveu uma ideia da cabeça dele, de como surgiu o universo, de quem nós somos, para onde nós vamos. E ele começou a ensinar isso, e um monte de gente começou a seguir esse homem. E todo mundo que segue diz assim, eu não sou ingênuo como os cristãos. Mas eles estão seguindo um negócio que é muito mais fábula, fantasia, do que o cristianismo. Mas essa é uma tendência muito forte, é um negócio muito forte na nossa cultura. E depois dê uma olhada nos filmes que você assiste, nos livros, você vai ver muito
muitas dessas marcas disso que eu chamo de evolucionismo místico. Essa ideia de a ficção, o homem hoje, que descarta a Bíblia porque diz que a Bíblia é ficção religiosa, ele agora assume, ele se submete a religiões, submetendo-se à ficção científica. Um negócio completamente doido é o que está acontecendo na cultura atual. A gente vai parar por aqui para o nosso intervalo, e então daqui a 10 minutos a gente retorna para nós darmos continuidade, então, para eu explicar as outras 4 posições sobre as origens. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu separei aqui 6 livros, que se você depois quiser dar uma passada para ver, são 6 livros bem úteis sobre esse assunto, sobre as origens. E aí, se você quiser, dá uma passadinha aqui para você dar uma olhada nos títulos, e eu acho que vale a pena você conhecer essas obras aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos nos colocar de pé para orar, e em seguida a gente já vai para o nosso intervalo.